Vitor Hugo, vamos falar várias coisas aí. Você tem muitos personagens aí que você faz que são legais, né? Que todo mundo fala pra caramba, né? Você pegou muitos personagens bacanas. Você veio de uma carreira de criança e que você já emendou direto pra adolescente e já foi direto até chegar agora que você é adulto? Ou você teve um período de entre safra ali? Porque acontece isso, né? Uhum. Na mudança de voz e tal. Aconteceu isso com você? Você começou 10 anos, sua voz era de criança. Eu acho que pra mim foi um pouco diferente, assim, dos demais, porque a minha voz eu considero ela muito mais pro aguda, né? Mas desde pequeno, ela sempre teve essa região média, eu não sei explicar muito bem, mas quando eu era pequeno, minha voz era um pouquinho mais velha pra minha idade, e aí eu fui crescendo e minha voz era mais jovem pra minha idade, entendeu? Então, por exemplo, manter personagem, assim, eu não perdi por causa de muda de voz, nem nada. Que maneiro. Eu fui mantendo, porque eu com 16, 17 anos ainda tava fazendo 12, 13. Então foi rolando, foi fazendo. Hoje em dia, que óbvio, eu não chego a 12, 13, mas geralmente faço Adolescente, 15, assim, 16. E fica nessa faixa, assim. Que maneiro, cara, que legal, porque isso acontece muito, né, cara? Das crianças mudam a voz e muda muito, porque também quando é uma quebra muito grande, assim, não tem jeito, né? Uhum. Garotinho tá falando assim. Sim. repente vem agora. E pra mim foi super suave, assim, só foi periódico, né? Não foi de repente, eu tô falando assim, não aconteceu isso. Não teve aquela voz de taquara rachada? De estar falando. Eu Desafina. realmente, tipo, não tive isso. Não sei como isso aconteceu, né? Que bom, né? Que Mas maneiro. foi totalmente suave, assim, não doeu, não tive nada disso. Que legal, cara. Que bom. Pô, que sorte. Que É. bacana. Que legal, muito bacana. E aí você, assim, você começou criança com aquele início da sua mãe levando você pra fazer... você já foi pra dublagem ou você tinha já alguma coisa de teatro antes? Você fazia teatro antes? Não, Como é que foi? Eu fui direto pra dublagem, porque Uhum. a história é mais que... Porque o meu pai, ele trabalha na NET, na Claro, né? Então ele fazia serviço de... Ele ia na casa das pessoas, resolvia a internet. E num certo dia ele foi na casa do Seu Domingos, que era um estúdio, que o Seu Domingos já faleceu. E aí ele chegou lá e percebeu, pô, um estúdio de dublagem, que legal, meu filho adora isso. Eu com 9 na época. Aí ele, Caramba. pô, falou, meu filho adora isso. Aí o Seu Domingos falou, pô, bota ele num curso, ele está sempre precisando de criança, ainda mais naquela época, eu tava com pouca, assim. E meu pai tava fazendo faculdade nessa época, ele trancou a faculdade pra gente ter dinheiro pra eu fazer o curso. E aí me botou no curso de dublagem, eu fiz uma aula experimental, foi com a Carla Pompilho. Que legal, começou bem. E aí eu fiz uma aula experimental com ela, e eu adorei, assim. Aí ela falou pro meu pai, poxa, eu vejo alguma coisa aí, pode botar ele no curso. Por mim, ele fazia o curso. E aí eu fiz. Aí eu primeiro fiz o curso de dublagem, e depois eu entrei no curso de teatro pra aprimorar, né? Sim. Aí você tinha... Logo depois, quando você começou isso, você tinha 10 anos, é isso? É. Ou antes ainda? 10 anos você começou a dublar ou você, tipo, antes, com 9, 8 anos, que você começou essa história de... Eu comecei no curso, se eu não me engano, eu tinha 9. E aí fiz 10 anos durante esse tempo, comecei a dublar com 10. Ah, legal. Foi tipo em 3 meses assim, eu tava fazendo vozerio aqui, uma pontinha ali. Criança vai rápido, né, cara? É uma esponja, é diferente, né? Né? Exato. Porque não tem a necessidade de você ser ator, né? Uhum. Você não tem que ter DRT, né? Você Sim. só precisa ter DRT a partir de 16 anos. Uhum. Então, criança geralmente começa assim, tem o talento e tal, tem o jeito, vai, faz um curso, né, dirigido ali, né, trabalho com criança é diferente, né, tem mais tempo, né, fala uma frase aqui, vai, grave e tal, então é mais tranquilo, né. E aí você já gostava, mas aí seu pai encontrou o Domingos e falou, pô, meu filho gosta disso, você já era pequeno, você já se amarrava em dublagem? Eu era amarradaço em dublagem, ainda mais porque, poxa... Minha geração cresceu muito com YouTube, essas coisas, né? Então via muito vídeo, tipo assim, bastidores de dublagem, sabe? Coisa assim, eu achava muito interessante. Sempre que eu via um desenho, Cartoon, Nickelodeon, eu ficava esperando pra saber quem dublou. Aí nos créditos falava, com as vozes de D. Eu ficava, caramba, que maneiro, sabe? Uhum. Eu decorava, tipo, essa pessoa faz isso e isso, sabe? Eu ficava decorando isso. E o meu pai percebia isso, sabe? Porque eu falava pra ele. Pai, esse aqui quem dubla é tal. Sabe? E aí, quando ele chegou lá, ele falou, meu filho ama isso. É. Meu filho se interessa muito por isso. Eu acho que ele devia fazer o curso. E aí,